sabe bem? Prazer de vê-la. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando alô Brasil, alô mundo inteiro. Bom dia, mas bom dia mesmo aqui no Rio de Janeiro. Quem diria, né? Nós estamos com chuva no Rio de Janeiro, minha gente querida, mas estamos animados, se Deus quiser, para fazer um bom programa. Você está vendo lá no cantinho da tela, meu amigo, grande oncologista, médico dos mais qualificados, o doutor Hernani Sampaio. Já vou falar com ele. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, Samira. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme voltar aqui mais uma vez. Opa, o prazer é todo nosso. Eu convidei para hoje também, não sei se ele vem, porque ele tem muitos afazeres e eventualmente às vezes o programa é muito cedinho e de repente não deu para acordar, né? O doutor Reinaldo Veloso, ele é advogado, é presidente da Comissão dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, né, nacional. Mas se tiver a oportunidade de chegar, evidentemente a gente vai fazer o programa com ele também. Falei ontem à noitinha, mas às vezes acontece isso, quando o programa é muito cedo, a gente tem que entender, né? Por enquanto, até agora, e também com a chuva que caiu aqui na Tijuca. Agora vejam vocês que coisa surpreendente. Aqui, quando eu acordei por volta de 15 para 6 mais ou menos, porque é mais ou menos a hora que eu normalmente acordo, e de repente estava um toró caindo aqui, mas um toró brabo mesmo, e durante muito tempo. Aí fui ligar a televisão e aí nesse particular fui ligar na TV Globo, que ela informa muito sobre o estado do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o pessoal de lá. O SBT também informa, a Bandeirantes também informa, mas acontece que a Globo é mais localizada em termos de Rio de Janeiro. Aí descobri que tem alagamento na Avenida Brasil, tem alagamento também digamos, ali no Flamengo, né? Enfim, problemas os mais diversos. E aí também mudei um pouquinho também de televisão, mas estava na Band, estava falando coisas nacionais. O que me interessava nesse momento eram coisas locais. E também o SBT aí também deve ter uma bela reportagem no dia de hoje. Então é preciso tomar um certo cuidado. O Rio de Janeiro está em estado de atenção, e esse estado de atenção é exatamente por conta das chuvas que passaram, que melhoraram, mas que na realidade ainda podem cair aqui no Rio de Janeiro. Vocês veem que hoje o Todinho está agitado, né? Mas de qualquer maneira, o Todinho é aquele cachorrinho que você conhece. Eu vou mostrar, peraí, Samira, só um minutinho, deixa eu mostrar. É que ele ganhou uns presentes novos e é igual uma criancinha, olha lá. Tá no pé, ele quer que o Hernani jogue, sabe, Hernani? Deixa pra lá, é só isso. Jogou, ele parou. Quer ver? Olha só a situação aqui. Olha só, isso aqui é mais do que um programa caseiro. Doutor Hernani, mas e aí, como tá a vidinha? Vou jogar pra você. Vamos lá. Então, como é que tá a sua vida, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Novas perspectivas? Não, recém-aposentado, não é? Que maravilha! Mas, na realidade, nunca falta serviço. Né? Nunca falta. Sempre nunca tem uma falta. coisa ou outra para fazer. Eu tenho minhas atividades espíritas, Isso. religiosas, né? Maravilha. Eu tenho alguns projetos para fazer, inclusive um livro, onde eu vou contar histórias pitorescas da medicina, né? Isso é muito Desde a importante. época de faculdade até agora, Certo. muitos fatos, muitos casos engraçados, muitos casos pitorescos, inusitados, né?
E, enfim, tem uma porção de outras atividades que, na realidade, nós nunca paramos, né? Não para. Quando, Ainda mais médico, né? Quando algumas pessoas param totalmente suas atividades, é porque ou essa pessoa está envelhecida, ou essa pessoa renunciou aos seus sonhos. É verdade. Mas que, na realidade, você sempre tem alguma coisa para fazer, né? Sempre E tem. nós que somos ligados a algumas atividades literárias, no momento que nós pomos uma pena na mão, sempre dá vontade de escrever alguma coisa, maravilha. produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, né? E hoje, com a internet, com a facilidade que nós temos na internet, a gente pode fazer resgate de muitas coisas do passado, como fotografias, como documentos, né? Agora, no mês de novembro passado, eu fiz uma grande reunião lá no Instituto Nacional do Câncer, onde eu reuni colegas formados em 1975 aqui no INCA, e colegas que não vinham ao INCA ou não se encontravam há 45 anos. Que beleza! Então a internet nos possibilita resgatar fotografias da época, né? Fazer todo um estudo cronológico das nossas atividades. Então eu fiz isso lá e o pessoal ficou muito contente, né? E muito feliz, muito emocionados, né, com aquele resgate. Sim. Porque na realidade alguns de nós nasceu com esse espírito de resgatar memórias, né? Maravilha. Uma coisa que poucas pessoas têm. Mas é muito bom você resgatar as memórias da tua vida, memória dos teus professores, dos teus orientadores, da tua casa, da tua família, do seu trabalho, né? Porque na realidade você, quando faz isso, você está fazendo bem. Aquele grupo. E está dando exemplos aos mais jovens. Né? Então você, só para ter ideia, graças a essa minha curiosidade por fotografias, por exemplo, eu consegui, a minha faculdade de medicina em Alagoas, a Escola de Ciências Médicas de Alagoas, e aqui o hospital onde eu trabalhei durante 45 anos, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem a sua história fotográfica graças a duas pessoas, principalmente, a mim e ao Daci da Silva Guimarães. Daci da Silva Guimarães é um antigo funcionário do INCA, né? Ele tinha essa preocupação de juntar, de fotografar e guardar e conservar, né? Essas fotografias todas. Então isso é uma coisa muito boa, como você certamente também tem. Né? Como é bom a gente juntar as coisas e depois recordar, né? A memória é importantíssimo. Por falar em memória, vamos agora para a oração, aquele momento do programa da oração, e a gente vai voltar a conversar mais detalhadamente. Quero saber como é que foi esse começo, o que fez com que o doutor Hernani se tornasse médico, se isso estava latente, se já era uma definição. Enfim, a gente vai voltar a se falar já já. Eu queria lembrar a vocês o seguinte: eu tenho 3 livros publicados que vocês podem adquirir, não é? O livro 50 anos de comunicação, quando eu fiz 50 anos, ainda se encontra na livraria Saraiva, através do saraiva.com.br. O livro Vida e Sucesso e mais o livro Só o Amor Constrói, você encontra nos sites das lojas americanas, no site do Ponto Frio e também no Mercado Livre. Muito bem. Eu queria também dizer que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, né? Espadas Katana, que são autênticas espadas samurai, que são verdadeiras obras de arte em matéria de decoração. Então, se você quiser saber mais detalhes, é só acompanhar o site das Espadas Katana. Então, você já viu que daqui a pouco vai ser muito, mas muito interessante mesmo essa entrevista com o Dr. Hernani Sampaio, né? Vamos saber dele exatamente, né, o que o motivou para ser um grande médico. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aí esse momento de oração que é muito importante. Vamos todos rezar a prece de Cáritas. Até repetiu aqui agora, mas de qualquer maneira, olha, eu queria recomendar o nosso querido Luizinho Campos, que foi e é um dos grandes produtores culturais do Brasil, inclusive trabalhou comigo na Globo, trabalhou comigo na Tupi, está com seu canal de humor, que é o canal do Luizinho. Olha, é muito engraçado. Eu vou apresentar, são só 2 minutinhos, você vê a capacidade que ele tem de fazer humor. O humor, na verdade, é uma crítica social, que ela se torna muito importante na medida em que estamos numa democracia. Muito bem, e ele criou no canal dele o Jornal da Matrospectiva, ou seja, é um jornal às avessas. Vocês vão ver agora e vão dar algumas boas risadas, porque entre estes personagens que ele faz está também o Manuel Tamancas. Neste ano de 2019, a ministra da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos, etc, aquela do menino veste azul, mulher veste rosa, a Damares Alves, ela deu uma declaração assim impactante. Ela falou: não é a política que vai salvar esta nação, é a igreja. E claro, o carioca que votou no Bispo Crivella está concordando plenamente. Está pensando até em reelegê-lo, não é verdade? Mas vamos ao nosso correspondente. Nosso correspondente português está aqui no Brasil. É com você, Manuel Tamancas. Manda, Tamancas! Cá em 2019, andando pelas avenidas do Rio de Janeiro e do Brasil, eu descobri que o brasileiro fez uma obra sensacional. Eles chamam de passarela, que atravessa uma avenida de um lado ao outro, passa por cima da avenida. E aí descobrimos que o brasileiro sabe usar muito bem a passarela, porque a passarela anda por cima e o brasileiro vai e anda por baixo da passarela. Muito inteligente! E depois, o burro sou eu! Voltamos com os melhores dos
piores momentos de 2019. Em 2019 ficou claro que Jesus existe e ele apareceu. Apareceu na Gávea, realmente, e em 5 meses conquistou para o clube da Gávea um heptacampeonato brasileiro e um bi de Libertadores. Aliás, há uma controvérsia, há uma grande controvérsia sobre isso. Pesquisas apontam que não foi o Flamengo que foi campeão de Libertadores em 2019. O grande campeão de Libertadores em 2019, sem dúvida, foi o Gilmar Mendes. E não esqueça, entre no canal, curta, compartilhe e toque no sininho. Olha, eu recomendo, mas recomendo mesmo o canal do nosso querido amigo, o Luizinho Campos. Brevemente, o Luizinho vai receber, assim como eu vou propor também o doutor Hernani, que o doutor Hernani agora tem tempo de frequentar, evidentemente, a medalha da Confraria dos Amigos do Rádio, que eu tenho a honra de ser, digamos assim, o patrono, né? A presidência hoje está sendo exercida pelo nosso querido amigo, o Osmar do Breck, a quem eu mando um abraço. Quero mandar um abraço também para o doutor Luiz Aibinder. Alô, doutor Luiz Aibinder, um abração, querido. E olha, para começar bem o programa, daqui a pouco então o doutor Hernani Sampaio, nós vamos colocar para vocês duas moças muito simpáticas, muito bonitas, nossas queridas amigas Letícia e Vanessa, a dupla eletronejo, como elas falam, com Minhas Raízes. Eu cresci no interior, num lugar de estrada de chão, de pessoas humildes, mas boas de coração. Junto à fogueira, meu pai contava histórias de heróis e lendas que ainda guardo na memória. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos. Ao galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos. Ao galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. Muito bem, olha, tivemos então Letícia e Vanessa, e já chegou aqui também o Reinaldo Veloso, presidente da Comissão Protetora dos Animais da OAB, presidente nacional. Muito bom dia, Reinaldo. Bom dia, Fernando. Muito Que obrigado mais uma bom vez. ver o amigo aqui, seja bem-vindo mais uma vez, não é?
É uma honra recebê-lo aqui. Você já conhecia o doutor Hernando Sampaio? Não. Doutor Hernando Sampaio é médico, oncologista, tem 45 anos de INCA, do Instituto Nacional do Câncer, né? E, enfim, uma pessoa extremamente dedicada, extremamente viajada também. Você gosta muito de viajar, né, Hernani? Gosto. Eu também sim. gosto, mas vamos lá, conta a história. A minha mãe sempre dizia, as 3 melhores coisas do mundo é comer, dormir e viajar. É verdade. Conforme você estava falando, agora em dezembro, eu completei 45 anos, né? Exercícios diários ininterruptos Da na medicina. área da cancerologia, no Instituto Nacional do Câncer, durante 45 anos. Então foram 45 anos, né, de atividades ininterruptas, não só na parte médica assistencial, como na parte científica, na parte de pesquisa, na parte de publicação de trabalhos, né, na prática de realização de simpósios, congressos, encontros científicos, assim por diante. Mas chega um momento que você tem que dar uma parada, né? Claro. Então eu trabalhei esse tempo todo, depois eu trabalhei como médico perito da Justiça Federal, né? Mas chega um momento que você tem que parar um pouco para que outros possam assumir o seu lugar e você vai fazer outras atividades que estavam pendentes. Então, a partir desse momento, eu estou fazendo algumas atividades pendentes, né? Pois não. Que eu tenho a habilidade de fazer, como por exemplo eu falei para você agora há pouco, eu consegui reunir agora no INCA um grupo de médicos formado há 45 anos, que não se viam há 45 anos, e que eu consegui localizar todos, né? Então foi uma coisa muito gratificante, inédita, que nunca aconteceu. Agora em março eu vou fazer o encontro do pessoal em Maceió, não é? Certo. Da turma formada na Escola de Ciências Médicas de Alagoas, em 1974, e graças à internet, graças aos telefones, graças à participação de sociedades médicas, dos conselhos regionais de medicina, a gente vai conseguir localizar as pessoas. E dos 80 colegas de turma, eu consegui localizar 62. Olha só. Que é o número recorde, não? Que então maravilha. Nós vamos fazer essa nossa reunião lá, que vai ser em março, no dia 13 de março em Maceió, onde na própria faculdade, no próprio auditório, né, com a presença do reitor, com quem eu tive contato agora em outubro, nós vamos juntar o pessoal todo e eu vou fazer uma amostragem de fotografias, de documentos, de fatos, de toda a época da escola até agora. E no dia seguinte eu vou fazer um jantar dançante e tal, etc. Mas conforme eu estava te falando agora há pouco, lidar com os seres humanos é uma coisa muito difícil. Ah, sem dúvida. Então você vê, dos 62 colegas contactados, tem dois que apesar dos 45 anos, não amadureceram ainda. É verdade. Então ainda guarda dentro de si, para você ter uma ideia, rancores da época de faculdade, né? Que coisa, então né? Cria-se um clima assim, ruim que a gente tem que saber contornar, onde dois está destoando do restante. Inclusive, até causando uma cisão, uma separação, né? Uma desunião no grupo, porque não souberam adquirir a sabedoria que os anos nos trazem. É verdade, né? é verdade. Mas até lá nós vamos tentar corrigir isso, mas até isso é uma lição, que a gente vê o seguinte, a gente vê algumas pessoas, que você vê hoje a maioria da nossa turma, eu sou mais novo, estou com 69, mas a maioria tem mais de 70. Então a maioria já conseguiram amadurecer, já conseguiram aparar todas aquelas arestas de intrigas pessoais que haviam no passado, né? Mas, infelizmente, dois colegas nossos, são exatamente os dois mais antigos, ainda tem aqueles ranços do passado, que é uma coisa que, infelizmente, alguns seres humanos ainda têm. Infelizmente. Ô, Reinaldo, na área da advocacia, você está há quanto tempo formado? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos, né? Mas você tem uma formação anterior de biólogo, não é isso? Sim. Pois é. Você vê isso também, quer dizer, vê essa coisa, essa preocupação com a memória, do resgate das coisas que aconteceram à época do colégio, da faculdade, enfim. Na verdade, o próprio país não tem isso, né? Infelizmente. Já diziam que povo que não tem memória repete a sua história. Talvez seja por isso até que o Brasil vem repetindo a sua história de forma improducente e nós não conseguimos, de um modo geral, chegar no patamar que a gente quer chegar como país. Sim. Eu acho que esse problema de memória é um problema do país, infelizmente, né? Eu, particularmente, cultivo muito isso. Arquivos que
tudo é memória, né? Até para você poder aprender melhor com o passado e errar menos no presente e acertar mais no futuro. Mas o Brasil, de um modo geral, não tem essa característica, de memória, né? Você já reparou, você está assistindo a gente em casa aí, o que você já ouviu falar de memória, o que você já juntou de você? Não tem, a gente não tem essa direção até te saúdo por essa iniciativa, que é muito difícil, né, Fernando? É verdade. Você ainda reúne também com o teu pessoal e tal. A gente tem isso em família, a gente quando faz reunião de primos. Mesmo assim, quando você faz, eu sou patrono de uma confraria, participo da outra, que é a Fraternidade da Comunicação, a Confraria dos Amigos do Rádio. Mesmo assim, tem um ou outro, às vezes, que se bicam. É coisa do Homo sapiens, como eu digo. Coisa do ser humano. Deixa eu só não tem isso. responder uma pergunta aqui do Marcos lá dos Estados Unidos, falou, Fernando, que houve com a água do rio. Então, eu quero dizer o seguinte, que não é uma coisa generalizada. Aqui me parece que na Tijuca não tem problema algum. Agora, há problemas pontuais, né? Que lamentavelmente obrigam a SEDAI a tratar o público direito, né? É mais ou menos o que a gente gostaria de falar. O Luiz Henrique Garrett está vendo a gente nesse momento, também a Ana Lage. Alô, Aninha, um abraço grande para você, querida. São tantos os queridos amigos que a gente, na medida do possível, vai falando isso. Agora, como é que anda o movimento, o trabalho que você tem feito em prol dos animais? É uma coisa admirável na sua personalidade, né? E que, na realidade, tem contribuído para a maior conscientização da vida dos animais, é isso? Você acha que o povo está recebendo bem essa informação ou ainda falta muita coisa? Não, devagarinho a gente está chegando lá, né? Porque é uma outra tradição que o Brasil não tinha de um modo geral, né? De respeitar e defender os seres vivos, né? Aos poucos, o ser humano está entendendo que o ser vivo, o animal, ele sente fome, sente frio, sente medo, tem sofrimento, é um ser vivo, como outro qualquer. É aquela história da tradição. A gente tem que primeiro quebrar os paradigmas, né? Mostrar que essas tradições nem sempre são benignas para os animais, e a gente vai avançando. Recentemente, o prefeito de Petrópolis assinou um decreto instalando as charretes elétricas na cidade. Foi uma luta muito grande nossa, semelhante a de Paquetá. Eu sou testemunha disso. Só que Paquetá foi carro elétrico e Petrópolis foram carruagens elétricas. Eu, inclusive, estive em Petrópolis lá, te peço até licença para convidar o teu espectador, teu ouvinte, para ter acesso ao meu canal do YouTube, ou ao meu site www.reinaldoveloso.com.br, tem o íconezinho do YouTube lá em cima, e no ícone do YouTube tem mais de 370 vídeos. Dentre eles, na playlist Cavalo de Tração, Cavalo de Petrópolis, você vê tudo isso documentado lá. A gente esteve lá há um mês e meio atrás, testando essas charretes, essas carruagens elétricas, são lindíssimas, já estão começando a atuar na cidade, e obviamente sem uso do cavalo. Sem o sacrifício do animal, né? Porque a época que não tinha jeito, o cavalo tinha que ser sacrificado. Agora você tem alternativa. Hoje não. E além de você tirar a atual geração de 30, 40 animais que estão com aquele negócio preso na boca, 10, 12 horas ali preso, tolhido dos seus movimentos naturais, você salva milhares de gerações. Porque Potrinho, que nem estava nascido ainda, já tinha a fichinha dele carimbada, que ia ser vendido, ia virar escravo. Então, em Petrópolis, quando você promove esse tipo de opção de troca, de libertação, você liberta dezenas, milhares de gerações. Eu estou aguardando agora, quero aproveitar aqui para dizer em primeira mão, como sempre, eu trago sempre em primeira mão para você, nós estamos aguardando a qualquer momento também uma audiência pessoal com o prefeito da cidade de Teresópolis. Porque tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser negociado, né? Não é assim, não é apertar um botão que você acaba com isso. Porque nas nossas campanhas a gente defende a empregabilidade do charreteiro, a gente defende o tudo da cidade e o fim da escravidão dos animais. Então nós estamos dependendo agora só da chamada, da audiência que a gente vai ter com o prefeito de Teresópolis, já tivemos também em Paraty, e a gente quer caminhar nessas duas cidades agora, neste segmento de tração animal. Agora eu convido teus amigos a visitarem o site www.reinaldoveloso.com.br, que lá tem uma quantidade imensa de serviços que eu e meus colegas, que ninguém faz nada sozinho, fazemos pelos animais. Eu tenho uma pergunta muito interessante do doutor Hernando Sampaio, mas antes eu queria mostrar, porque quando a gente fala isso, de repente as pessoas acham que é fantasia. Aqui está o site do Google e nesse momento você vai ver o número de pessoas que estão procurando o programa Fernando Sérgio. 40.200.000. Então é só você botar no Google, se tiver alguma dúvida,
você bota no Google. Não é pouca coisa, não. Não é né? pouca coisa, não. Você bota no Google Programa Fernando Sérgio. Ou então, se você quiser, pode botar Fernando Sérgio YouTuber. Às vezes cai para 27 milhões, uma coisa assim. Então, a gente fica muito feliz com esses dados, que não significa audiência. Esses 47 milhões são a soma de todos os trabalhos feitos ao longo desses 2 anos e meio na internet. Então, o que acontece? No YouTube, você tem todos os programas, aqui também sem iluminação, perdão. No YouTube, você tem todos os programas feitos desde o dia 13 de março de 2017, quando este programa começou. Mas, mesmo assim, suponhamos que 5% disso possam ver o programa, seja no dia ou ao longo dos dias subsequentes, nós teríamos aí 2 milhões e tanto a nível de público. Se você me permite pois não uma correção, uma observação do que você falou, sim. 40 milhões, 27 milhões, certo. Eu acho que você se equivocou, não são só de 2 anos para cá que você fez com o YouTube. Somatório. Você é uma marca, né, Fernando? Obrigado. É verdade, eu não estou aqui, quem está assistindo sabe disso. É a antiguidade. A marca Fernando Sérgio é semelhante à marca Roberto Carlos, é única. Nada. Não, nós temos um nome, né? Como a sua marca como médico, o seu nome e a sua especialidade, você é único. São 57 anos de trabalho, né? Você tem essa marca então, que todo mundo segue, todo mundo procura. E a gente fica muito feliz porque é um fato, é um veículo novo para nós, né? Sim. Que nos adaptamos à informatização, né? Essa é que é a realidade. Na medicina, doutor Hernani, o amigo estava dizendo que agora vai ser mais um organizador de eventos, digamos assim, embora médico de altíssima competência, catalogando milhares de curas de câncer até em estado terminal. Isso, eu sou testemunha disso desde a época que o amigo participava comigo na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. O amigo vê a chegada de novos médicos com igual ou maior talento, ou acha que alguns não têm a mesma eficiência? Qual é a sua opinião? Ô Fernando, eu acho o seguinte, a educação, ela tem que começar na primeira infância, né? Então, o que acontece? O estudo na vida é cumulativo, né? Uhum. Às vezes a gente pensa assim, porque a álgebra não vai me servir nada na vida. Vai, um dia mais cedo ou mais tarde. Em algum momento vai servir. Tá? A matemática não vai servir, um dia mais cedo ou mais tarde vai servir. O Brasil não tem esse hábito, esse costume de fortalecer as escolas primárias, né? Se você faz um bom estudo no primeiro grau, que nós chamávamos no passado o grau primário, se a pessoa faz um bom primário, se a pessoa faz um bom ginasial do grau, se a pessoa faz o científico, né? o contador, grau, e depois faz a sua faculdade, especialização, seja faculdade, seja uma escola técnica, e depois, se for possível, até fazer a pós-graduação, essa pessoa está capacitada para exercer qualquer atividade com honra, com nobreza, com determinação, com talento, né? E principalmente com responsabilidade e com conhecimento daquela área em que ele atua. Então, por isso que eu acho que o mais importante, as coisas mais importantes, é o fortalecimento desde quando a criança começa a estudar, até quando o adulto jovem começa a ingressar na universidade. E o amigo vê isso hoje no Brasil de forma comum ou falta muito? Ainda falta muito, né? Ainda falta muito. Exatamente porque a pessoa achar que o primário não é um ciclo fundamental para o conhecimento da criança. E outra coisa é o seguinte, as nossas escolas hoje, até nas universidades, ensinam as pessoas, ou as pessoas estudam para passar de ano. Então, na realidade, não é isso. Você tem que aprender para sempre. Sim, claro, para sempre. Claro. Muita gente, eu vou estudar, decorar isso, para que eu possa passar do primeiro para o segundo ano. E isso não é verdade, entendeu? Você tem que estudar para aprender para sempre. Porque muitas coisas que eu uso hoje em dia na minha profissão médica, na minha profissão oncológica, eu trago lá do passado, quando eu começava o primário. Quer ver um exemplo disso simples? Há uma lenda que a maioria dos médicos tem a letra ruim.
a letra é inelegível, né? É. Eu não tenho, por quê? Porque na minha época Tinha de ortografia, primário, né? Caderno de caligrafia. tinha a Caligrafia, matéria caligrafia. é que a verdade. gente escrevia lá, o rato roeu a roupa do Do rei rei. de Roma. Então, isso hoje eu exerço na minha medicina, fazendo as minhas receitas, publicando meus trabalhos, ou mandando trabalhos para as pessoas digitarem. Por que as pessoas entendem a minha letra? Porque eu aprendi lá no primário a caligrafia. Sim. E hoje, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Então, infelizmente, hoje, até mesmo no nível superior, nós temos muitas pessoas que não têm capacidade para exercer porque não se preocuparam em aprender no passado. Para valer. Para valer. Então você tem que passar pelas diversas fases, né? Primária, secundária, ginasial, como a gente falava, o exame de admissão, até chegar no nível superior. O que eu falo sempre às pessoas é o seguinte: você, ao iniciar uma profissão, você não tem que pensar em ganhar dinheiro, você tem que pensar em ser bom. Porque se você for bom naquela sua atividade profissional, nunca vai lhe faltar emprego. E nunca vai lhe faltar procura. Agora, se você é um mau profissional, você sempre vai ter dificuldade para conseguir alguma coisa. Você vê agora, eu estou com 45 anos de atividade, estou me aposentando, e o pessoal não quer, não gostaria que eu me aposentasse agora, porque existem 1000 pessoas me procurando para eu continuar nas minhas atividades, não só nas atividades médicas, essenciais, científicas, na área da medicina, como também na área da perícia médica, né? Judicial, onde eu fui médico perito judicial durante muitos anos. E até mesmo ao fazer essas perícias, os juízes gostavam das minhas perícias, que primeiro, devido a todo o conhecimento adquirido desde lá do primário até agora, os meus laudos eram muito bem feitos. E permitia ao magistrado emitir a sua sentença com segurança. Porque além do meu laudo ser bem feito, era um laudo coerente, era um laudo imparcial, era um laudo em que eu apontava para o juiz as causas médicas que causariam aquela incapacidade naquela pessoa, ou que lhe causaram algum erro, um erro causado pela equipe médica, por exemplo. Então tudo isso a gente traz lá de trás. E no Brasil as pessoas não encaram assim. Por isso que eu falo, um país para desenvolver tem que ter 3 coisas bem fundamentadas: educação, saúde e segurança. Nenhuma das 3 o Brasil tem. Nenhuma das 3 o Brasil Hoje, tem. infelizmente, E eu não. falo, e das 3 a mais importante não é a saúde, é a educação. Porque se você tem educação, você evita uma porção de doenças. Você com a educação, você evita uma porção de descasos que a gente vê aí Falta na medicina vida preventiva, pública. né, doutor? A medicina preventiva. Vê um exemplo muito simples. Por exemplo, o câncer de pênis do homem, se uma criança recebeu uma orientação primária, como por exemplo, o câncer de pênis é causado por uma substância produzida pelo homem chamada esmegma, que é aquele sebo que se forma debaixo do prepúcio, como também a má higienização local, com ajuntamento, né, de vírus, de bactérias, também pode produzir. Como a criança, ela, através do conhecimento básico de saúde, pode evitar um câncer no futuro. Um ensinamento muito simples: toda criança, todos os dias, lavar o seu pênis com água e sabão, ou água e sabonete, essa criança, na fase adulta, jamais terá um câncer de pênis. Então você vê uma coisa tão simples. Então hoje no Brasil nós temos Circuncisão ajuda isso? Ajuda, porque a circuncisão ele diminui o prepúcio automaticamente, permite, acúmulo, né? Não pode... evita o acúmulo de esmegma ou de substâncias nocivas, né? De sujeiras, de presença de bactérias, de vírus que são causadores de câncer e assim por diante. Mas você vê um procedimento tão simples. Se todo homem lavar seu pênis, nós não teríamos... Isso se aplica à vagina da mulher também? É também a mesma coisa, porque... Agora, o câncer é mais reincidente no homem ou na mulher, nesse particular, na genitália? É mais na mulher, né? É mesmo? É mais na mulher. Hoje, para você ter uma ideia, o câncer de colo uterino é o mais frequente no Brasil. Ele está em segundo lugar em incidência. O primeiro é pele, né? O primeiro é pele, né? Hoje no Brasil nós temos 70 mil casos de Como é que identifica de pele. aí? O câncer de pele tem 3 tipos. Tem o carcinoma epidermoide, tem o basocelular e tem o melanoma. O carcinoma basocelular e o epidermoide, muitos deles são causados pelos raios solares. Então começa com a mancha, começa com a verruga, começa com uma lesão, começa
a sangrar, começa com a lesão que começa a crescer de uma forma assim, vegetante, formando como se fosse uma couve-flor, né? Mas todos os dois primeiros, tanto o câncer, o carcinoma bacelular, o carcinoma epidermoide de pele, são totalmente curáveis. São totalmente curáveis. Por isso que a incidência é maior, mas ele não tem tanta morbidade e mortalidade. Já o melanoma, que é aquele preto, que surge uma mancha preta, aquele é mais grave e tem que ter um tratamento mais incisivo, porque ele pode se espalhar para os outros órgãos do corpo. Já os dois primeiros não espalham. Sim. Por exemplo, na mulher, o câncer do colo uterino, por exemplo, nós temos a vagina e depois da vagina o colo uterino. O da vagina não é um tumor tão frequente, mas o colo uterino está em segundo lugar no Brasil, pertinho de mão. E essa providência de lavar a genitália com sabão, como diz o doutor, ela ajuda a minimizar isso? Também se aplica, porque o colo uterino, para você ter ideia, 90% dos cânceres de colo uterino é causado pelo HPV, que é o papilomano vírus, que é o mesmo vírus que também pode causar no pênis. Então o que acontece? A mulher contrai através, principalmente, de relações sexuais. Então a relação sexual, a transmissão, o homem pode passar para a mulher e a mulher pode passar para o homem. O homem pouco higiênico, talvez, então, seria um fator. A primeira causa do câncer colo-uterino é a infestação, né, da pessoa ser acometida pelo HPV, que é o papilomano vírus. O segundo é a marginalização sexual, pessoa que não se limpa, não se cuida, né? Terceiro, vem a multiplicidade de parceiros. Tenho eu a impressão, devido à proximidade anal, né? A pessoa tem que ter muito cuidado na hora do número 2, né? No caso da mulher. Exatamente. Porque às vezes a pessoa limpa com papel higiênico em direção à vagina. Teria que ser o contrário. E tem que ser o contrário. Muita gente não sabe disso. Né? Então, por isso que a higiene, entendeu? É uma das coisas mais importantes na vida. Então, por exemplo, a higiene, a má higienização é responsável por câncer do colo, câncer do reto, câncer da boca, né? Então, por exemplo, má higienização oral proporciona que aquele homem possa contrair o câncer de boca, ou seja, de língua, de bochecha, de rebordo gengival, de amígdala. Nossa, quantos por casos... isso a saúde é importante, melhor do que a primeira educação depois da saúde. É importantíssimo. E acabou de dar uma aula aqui espetacular no que se refere ao câncer de pênis. Simples, né? Simples. Lavagem, você manter tudo limpinho ali. Tendo ou não prepúcio. Se não tiver, melhor. Mas entendo manter limpo. Com certeza não sabe disso. Por isso, para você e não se fala, né? Porque é meio tabu, né? É meio tabu. Agora que as coisas estão mais claras e que permitem a gente falar assim. As próprias redes sociais. As redes sociais e tal. Porque antigamente não se falava, tudo a boca miúda, não se falava de sexo nas tabu, escolas. Né? Quando você tem que ter informação para evitar os problemas de doença. Fantástico. Porque também há outros fatores causadores, né, fatores de risco que podem causar o câncer de colo uterino. Por exemplo, a multiplicidade de parceiros. Então, mulheres têm vários parceiros, né? As modificações dos atos sexuais podem causar erosões, traumatismo no colo uterino. Então, por exemplo, um sexo feito de uma forma mais radical, mais selvagem. Mais selvagem, como o pessoal fala, o sexo selvagem, pode causar traumatismo. A camisinha, nesse particular, ajuda como a não também ter, a né? precocidade da iniciação sexual. Sim. Porque se lembra que antigamente a mulher começava a sua atividade sexual por volta de 17, 18 anos, né? Hoje nós temos aí pré-adolescente com 10 anos já tendo relações sexuais. Então a precocidade predispõe aquela mulher de contato mais antecipado com esse vírus HPV. Então teria que ter toda a orientação no sentido de que as crianças começassem as suas relações sexuais no período recomendado, né? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta já, mas eu queria não perder a oportunidade de saber desse trabalho que você vem fazendo também. E a gente volta a esse assunto do colo uterino, que eu tenho uma pergunta muito importante a fazer ao Dr. Hernani. Mas quais são os próximos passos
com relação à comissão de protetora, é esse o nome, né? Comissão Protetora de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, já que você é o presidente nacional, né? No que se refere aqui no Rio de Janeiro, a gente criou na semana passada uma coordenação de alimentação consciente. Sei. Com uma colega nossa, Débora Vieira, que vai estar à frente dessa coordenação. A ideia é fazer um trabalho exatamente o que a gente está conversando aqui, junto à população, um trabalho de educação e conscientização dos melhores alimentos. Primeiro, mostrar que é melhor qualquer alimentação sem os animais, sem o sacrifício dos animais. E depois mostrar também que isso faz bem à saúde. Tanto que no dia 30 desse mês, às 17 horas, lá no plenário da OAB, com transmissão ao vivo pelo canal da OAB do YouTube, nós vamos fazer um evento denominado Alimentação Consciente. Estamos convidando as pessoas ainda, vamos trazer médicos, especialistas na área alimentar, essa abordagem toda vai ser feita, que esse é um dos nossos viés esse ano 2020, orientar a população no melhor padrão de alimentação. Esse que a gente chama de alimentação consciente, como o doutor falou aqui. É o viés da educação que a gente quer trabalhar esse ano, Fernando, que é muito importante. Sem educação e sem acúmulo de conhecimento, que é o que as pessoas não têm mais, que não estudaram no primário, no ginásio científico, como muito bem falou o doutor, sem acúmulo de conhecimento e sem mais esclarecimentos atualmente, você não consegue evoluir a sociedade. A gente quer caminhar nesse patamar, ninguém vai sugerir aqui, ninguém vai querer que a pessoa se transforme em vegetariano ou em vegano em 24 horas, não é nada disso. É mostrar o que é alimentação consciente, como os animais sofrem e como os alimentos advindos de substâncias, né? Por animais, eles podem, segundo a própria teoria, queria até aproveitar a oportunidade aqui, que nem sempre que a gente está com um especialista no assunto, dizem que, a gente consultou alguns livros, que existe possibilidade da carne, em determinado momento, que o boi quando morre tem aquele acesso de adrenalina. O senhor tem alguns dados que a carne ela pode provocar câncer? Você já chegou a algum tipo de estudo técnico nesse sentido, não? Tem, isso já está comprovado, né? Por exemplo... Isso é muito bom, que não se combinou nada. Eu conheci não, hoje aqui. Hoje, já com o programa em curso, né? Não hoje já está provado, né, que as carnes vermelhas se constituem no fator de risco para o câncer intestinal. É mesmo? Intestinal? Porque ele tem fatores etiogênicos, ou seja, que podem causar o câncer do reto, do colo, do estômago, né? E às vezes tem até algumas coisas adicionais, como por exemplo o churrasco. No momento que a pessoa prepara um churrasco, no momento que a pessoa prepara um churrasco, feito com brasa, né, feito com carvão, essa carne absorve o alcatrão. E o alcatrão é uma substância extremamente carcinogênica. Então, quando a gente come um churrasco, aquele gostinho, né, que nós sentimos da brasa, ali tem alcatrão. E o alcatrão se constitui um dos mais potentes carcinogênicos que existe. Então, por isso, pessoas que fazem ingestão abusiva de churrasco, como por exemplo os gaúchos, eles têm uma incidência muito grande de câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer do colo. E é verdade que o chimarrão também pode dar câncer? O chimarrão também. O chimarrão é pelo seguinte, na hora que ele está usando o chimarrão, não é que o chá, não é, cause, é a temperatura. Porque eles costumam beber aquilo em altas temperaturas. Então a alta temperatura vai causando erosões nas células do esôfago. É por isso que o câncer do esôfago ele é mais incidente no estado do Rio Grande do Sul do que qualquer outro estado brasileiro. Olha só. Isso é porque o quê? É uma doença causada por um hábito, entendeu? Nocivo. Equivocado que eles têm. Então a mesma coisa. Por exemplo, você beber o chimarrão faz mal? Não faz. Mas a pessoa teria que usar outra forma. Usar menos quente, né? Usar não todos os dias, mas alguns dias. É igual o cafezinho que a gente toma, o cafezinho. Né? Alternativo. Exatamente. Né? Como também o churrasco. Se você comer um churrasco, você vai ter certamente câncer de aparelho digestivo? Não. O que causa o câncer é a frequência diária e o período, por vários anos, que a pessoa faz isso. Então, isso é um exemplo disso. Se a pessoa usar o chimarrão naquela temperatura alta todos os dias, durante muitos anos,
ele se torna um grande candidato a contrair um câncer de esôfago no futuro. Mas se aquela pessoa fizer de forma moderada, não vai ter. A mesma coisa, churrasco. Se você comer churrasco feito na brasa, com absorção do alcatrão, você se torna uma pessoa susceptível de contrair um câncer no futuro. Mas você comer um churrasco uma vez por semana, 2 vezes, não significa que você vai ter. Então, por isso que eu falo sempre, os agentes carcinogênicos que causam câncer tem a dependência do tempo e da duração de uso do tempo diário, quer dizer, a frequência diária, né? E a pessoa usar anos e mais anos aquela substância. Que coisa. Entendeu? Só para vocês terem já que nós falamos... Fecha no cigarro também. Nós falamos no cigarro, né? Então o cigarro é o maior causador de câncer que existe no mundo. Então, só para você ter uma ideia, 30% dos cânceres são causados pelo cigarro. Então, o cigarro causa o câncer na boca, na língua, no esôfago, no estômago, na mama, no útero, na bexiga, no pâncreas. Então, o cigarro pode causar câncer em vários órgãos. Na bexiga, a pessoa fala, mas como é que eu vou ter um câncer na bexiga se eu fumo pela boca? Eu jogo a fumaça pela boca. Mas só que o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas, das quais 60 são carcinogênicas, produzem câncer. E essas substâncias, elas são eliminadas pela urina. Então é por isso que, quando chega na urina, a substância que depois passa pelos rins, chega na urina, ainda é carcinogênica e pode causar... Olha, uma pergunta interessante aqui do João Fernandes. Ele pergunta: qual é o mais cancerígeno, né? Causador mais do câncer? O cigarro, o fumo, o tabaco ou a maconha? É a mesma coisa. Entendeu? Essa história de dizer que qualquer coisa que seja fumado é carcinogênico. Na hora que você joga aquele complexo físico-químico aerosol, né, desde o momento que você acende o cigarro, cachimbo, forma aquela fumaça e você inala charuto, aquilo é carcinogênico. Entendeu? E a maconha tem o componente que se associa a ele, porque a maconha é o maior causador de distúrbios mentais, né? Pode levar a pessoa à ansiedade, a depressões, a neuroses, a psicoses, né? A pessoa pode se tornar um psicopata grave pelo uso da maconha e assim por diante. Só para você ter uma ideia, o cigarro ele é tão maléfico que nós temos hoje os chamados portadores de cânceres, que nós diríamos, estamos fugindo a palavrinha, os passivos, o fumante passivo. Uma pessoa que fuma um cigarro aqui, se tem um neto dele aqui ao lado, por mais que ele afaste a mão, aquela criança é um fumante passivo. Então, tanto que nós já temos casos relatados, como antigamente existia, nos restaurantes, nas boates, as pessoas fumavam. Então, hoje nós temos casos de garçons que nunca fumaram com câncer no pulmão. Por quê? Porque o garçom, por ficar confinado naquele ambiente da boate, ele começa a ser um fumante passivo. E aí vou mais adiante. A criança pode contrair uma doença causada pelo cigarro, uma doença respiratória, cardíaca, pulmonar, ou até mesmo a neoplasia maligna, porque o seu avô, o seu pai está fumando no ambiente dele. Agora, e só para concluir, até os animais podem contrair câncer. Tem um grande médico lá de uma universidade americana, da Johns Hopkins, que ele há muitos anos atrás, ele com 90 anos de exercer atividade, ele fez uma pesquisa, um trabalho de todos os cachorros de determinada área. O que ele descobriu? Então ele fez a separação: cachorro cujos donos fumavam e cachorros cujos donos não fumavam. O que foi que ele observou? Nos cachorros cujos donos não fumavam, não havia um qualquer que tivesse câncer. Mas naqueles cachorros cujos donos fumavam, muitos cachorros daqueles estavam com câncer que ainda não haviam sido diagnosticados. Ou seja, o cachorro é um fumante passivo. E para você ter uma ideia, ele foi tão objetivo nesse trabalho, né, que ele começou a separar os cães por raça. Então, por exemplo, aqueles cachorros de focinho curto, tipo bulldog,
tipo aqui o todinho. Esse o todinho, que é o todinho, Shih Tzu. eles por terem o focinho mais curto, eles absorviam as substâncias tóxicas do tabagiro com mais facilidade. Os que tinham o focinho mais longo, não é como a Collie, né, aquela raça Collie que é da Lesse, eles tinham uma absorção menor. Por quê? Ele, por ter o focinho tinha um filtro comprido, era um filtro maior, e os próprios cílios nasais, impediam, os pelos nasais, eles seguravam aquela sujeira contaminada que iria entrar para o pulmão. Então isso é uma coisa que a educação pode mostrar. Olha, se eu tenho meu animal aqui, seja ele cão, gato ou qualquer outro animal caseiro, doméstico, eu não posso fumar na presença dele. Por quê? Porque eu estou fazendo mal a mim, por ser um tabagista, e estou fazendo mal também ao outro que está ao meu lado, até o próprio animal. Então por isso que tem que haver educação e o respeito às pessoas que estão à sua volta, à volta desse fumante, que por falta de conhecimentos, né, na maioria das vezes, ele está fazendo com que aquela impregnando o outro. Que loucura. Para aproveitar a oportunidade aqui, a gente ficou sabendo que alguns tipos de carne, por exemplo, essas linguiças pré-fabricadas, aquele peito de peru que tem um nome específico técnico, que esse condimento defumado, né? Mas que vem pré-preparado, né? Como tem a linguiça, tem aquele peito de peru que vem no saco. Salaminho, né? Salaminho. Esse tipo de embutidos. Embutido transmite câncer? Transmite. Por exemplo, se você ter uma ideia, o lavrador, aquela pessoa que mora na roça, lá no interior da roça, essas pessoas dificilmente vão ter um câncer do intestino, do estômago, do esôfago. Por quê? Porque a alimentação que eles comem lá é uma alimentação sadia. Por que é que nas grandes cidades nós temos uma grande incidência de câncer do aparelho digestivo? Porque aqui nós comemos alimentos que são defumados, os defumados absorvem o alcatrão, nós temos alimentos que têm acidulantes, corantes, conservantes, né? Nós temos alimentos que têm tintas, né, artificiais, né, corantes artificiais, e além do mais, nós temos aqueles que são conservados durante muitos e muitos anos através de produtos químicos, né? Então, todos esses alimentos, para você ter uma ideia... Como é que você falou? Os embutidos. Então, por exemplo, os embutidos têm uma substância chamada nitrosamina. A nitrosamina, ele mantém os alimentos aparentemente saudáveis durante muitos e muitos anos, mas são extremamente carcinogênicos para o ser humano. Todos os embutidos, de modo geral? Todos os embutidos têm a nitrosamina. Então, por exemplo, alimentos muito salgados também, que o sal, vamos supor, se você come um alimento muito salgado, o sal, na hora que ele entra em contato com os ácidos gástricos, né, com as enzimas do aparelho digestivo, do estômago principalmente, e esse sal, né, que é o cloreto de sódio, ele se transforma em nitrosamina, ou em ácidos nítricos, né, que também são carcinogênicos. Então, por isso que o sal tem que ser usado de uma forma moderada, exatamente para evitar a sua transformação no estômago numa substância tipo a nitrosamina. Então, por isso que o ideal seria que todos nós nos alimentássemos com substâncias, com alimentos normais, alimentos que não fossem conservados, né? Então, tem vários deles, tem a nitrosamina, tem os nitritos, tem enfim, uma gama enorme de substâncias carcinogênicas, né, nesses produtos. Que estão sendo consumidas normalmente. Voltamos à situação. Por exemplo, os índios, você vê, entre os índios... Eu acho que a alimentação do futuro ela vai sem sacrifício vai ser animal, né? Com certeza, eu imagino que sim. Os nossos descendentes lá na frente, daqui a mais umas 3 gerações ou 4, já existe hoje a carne de soja, né? Só que é tudo ainda muito caro, né? Dizem que se os frigoríficos fossem de vidro, fossem transparentes... ninguém comia. Ninguém comia carne. E para você ter uma ideia, eu estive em Gramado agora... A maldade que é feita contra o animal Eu estive em Gramado agora, eu e minha filha, então minha filha, ela deu vontade dela comer galeto. Sei. Aí nós entramos lá na galeteria, né?
E pedimos um galeto, tal, o galeto veio bonito, tal, nós estamos comendo, tal, etc. Aí, de repente, veio um garçom, e eu perguntei, por que é que esse galeto é chamado galeto ao primo canto? Primo, o que é canto? Ao primeiro canto. É, em italiano, né? Ele foi abatido antes do então, primeiro canto. Então eu pensei, eu comecei, aí eu chamei o garçom, entendeu? Querendo agradar pra gente. Olha, ele é chamado primo canto porque, teoricamente, antes do primeiro canto de galo, ele já é abatido. E ele ainda foi, ele para querer agradar, falou pra gente assim, você tá vendo esse galeto que vocês estão comendo? Esse galetinho aí não tem nem 20 dias. Nossa. E você sabe que ele cresceu tanto? É que nós fizemos para vocês clientes a gentileza de injetar hormônios de crescimento nesse franguinho para que ele crescesse tão rapidamente. Então ele falou que para querer agradar, a minha filha quase que quis colocar tudo para fora, né? Que minha filha é bióloga, Tem também a formação do ela é do embriologista Reinaldo. também, né? E ele querendo agradar, mas na realidade aquele frango ali foi um frango que cresceu de uma forma Artificial. às custas, né? Às custas da injeção de hormônio, de antibióticos, de hormônio de crescimento, de cortisona e assim por diante. Quer dizer, nós estamos ali comendo um alimento completamente adulterado. E com graves riscos de saúde para a humanidade. É verdade. Geralmente todos assim, né? Todos Porque assim. eles injetam hormônio, né, nas próprias criações, E- para acelerar o crescimento com certeza, com animal certeza. e poder ter uma resposta de lucro mais rápido. De lucro mais rápido. E você- se aí- dane quem estiver consumindo. claro. E daí tem alguns filmes, tem alguns vídeos de frigorífico, né, de criadores de frango, onde você vê lá as pessoas tudo com a indumentária e fazendo as injeções. Os franguinhos passando vivos e eles injetando as substâncias, né? Meu Deus. Então, às vezes, por ignorância, o consumidor, olha, tá vendo? Eu estou comendo Um frango enorme. Imagina o enorme, que deve enorme, ser. e que foi o que- cuidado, o que deve foi... ser o Brewster, É. que é tido e havido como um frangão para substituir o peru e, no entanto, é mais barato que o peru no E fora Natal. o sofrimento que eles têm na granja. na Com granja. artrose, É, eles são injetados, crescem antes do tempo, então tem problema de artrose. Os animais, desde que tem, os animais, como chamam de produção, desde que nasce até morre, é só sofrimento. É só sofrimento. Por isso que nós acreditamos, doutor, piamente, que em breve a humanidade vai fazer a sua alimentação sem utilização de animais. Existem vários, o amigo deve conhecer, claro, conhece, vários livros alternativos de substâncias que você extrai hoje do animal, você pode extrair de vegetal, de outro tipo de alimentação. Não precisa muito, uma comparação muito conhecida, a época que eu fiz a escola de médiuns da Sociedade Espírita Ramatiz, que recomenda a comida vegetariana, né? Embora a grande maioria, infelizmente, não faz. Mas ela diz o seguinte, que a quantidade de hormônios injetada é exatamente o que diz o Dr. Hernani. Ela pode trazer malefícios os mais diversos, inclusive do ponto de vista psicológico. É verdade. É verdade que todo esse tipo de alimentação, ele vai causar algum dano ao ser humano, pela sua absorção, né? Danos materiais, quer dizer, danos orgânicos em órgãos nossos do organismo, coração, pulmão e tal, como também no outro órgão que é o cérebro, né? Que é uma substância que vai chegar ao cérebro. Então nós sabemos que a cortisona, principalmente os hormônios, vão alterar a produção dos hormônios que nós temos. No organismo todo. Estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Um abraço para o Luciano Gomes, grande fotógrafo. O Fernando Pereira está vendo a gente, a Denise Guzmán Silva. Quero mandar um abraço também para o Marco Silva, lá nos Estados Unidos, o João Batista Silva Rocha. O Marco teve um raciocínio interessante, dizendo o seguinte, que o que mais mata hoje é o celular quando usado no volante. Mas uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, né? Deixa eu falar por favor. dar um testemunho. Não deixa de ser uma espécie Mas de não doença. deixa de ser uma espécie de doença. É uma doença, né? É Deixa eu dar verdade. um testemunho aqui, você falou na marca Fernando Sérgio, né? Sim. Há algum tempo atrás, eu tenho um tio que eu nunca o havia visto. Esse meu tio, ele sumiu, desapareceu, fugiu de casa e ficou afastado da família durante 40 anos. Uma determinada ocasião, eu estava no Fernando Sérgio, lá no programa, né? Na Tupi. Na Rádio Tupi,
E de repente alguém ligou para a produção, né? Foi. Esse doutor Hernani que está falando aí, que é filho do João Alves Sampaio de Alagoas, é ele mesmo. Então disse para ele que eu sou o tio dele, que ele não vê há 40 anos. Olha só, é verdade. Aí quando foi há 2 anos atrás, eu fui até lá, Sei. numa cidadezinha Olha. chamada Luzilândia, Sei. alguma coisa assim, Luzilândia. Onde é? É Goiás. Em Goiás. Luzilândia fica a 50 quilômetros de Brasília. Aham. Aí eu fui lá, eu fui conhecer pessoalmente. E eu conheci essa pessoa graças a esse programa do Fernando Sérgio, veja mostrando você. a força É. das ondas radiofônicas, Bom, né? vocês... Do programa. eu E tava- mais atualmente aconteceu outra. Eu estava há um mês atrás na fila do Banco do Brasil, aquela fila que a gente fica sentado, Sei. e uma pessoa sentou do meu lado e ficou olhando para mim, eu olhando para ele. Ele olhando. O que esse cara está Aí querendo? essa pessoa, aí ele falou assim, posso te falar uma coisa? Pois não, pode falar. Você é o doutor Hernani? Sou sim. Eu te conheço do programa do Fernando Sérgio. Olha, que bom. E aí ele falou assim, meu nome é William Laranja, Ah, o William. que é médico isso. também, né? É. É médico também. Aí, É conclusão, William, é doutor graças William. ao seu programa, ele me reconheceu. É verdade. Eu sou doutor William Laranja, Laranja, tal, sou sanitarista. tal, etc. Aí quer dizer, graças ao Fernando, o programa dele, entendeu? É. Que O bom. programa Não, dele, graças a vários. nós fizemos essa amizade. É Tempos verdade. depois eu encontrei com ele, lá Sim. no Petisco da Vila, eu estava sentado no ele chegou, ele falou assim, posso bater uma fotografia no seu lado? Olha. Pode. Mas para quê? Não, eu quero mandar para o Fernando Sérgio. Eu até acho que deve ter Eu mandado acho pra que você. mandou, me lembro perfeitamente. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Dr. William Laranja, nosso querido amigo. Quero intimar os dois, se possível for, que viessem na próxima segunda-feira. Se quiserem, já as portas estão abertas e se puderem, né? bom. Para a gente Foi um continuar prazer. esse papo. Só quero né? fazer uma ressalva aqui. Aham. Samara, né? Samira. Samira. Aqui deixar aqui em ata, aqui que eu senti muito a ausência da Samira aqui no estúdio. Não. Porque ela sempre coordenando aqui Hoje o ela tem programa. fisioterapia, porque ela teve câncer. Das pessoas que logo no início foi o Hernani Sampaio, que examinou há mais de 20 anos atrás, né? Tempo voa, fez todo o tratamento, teve todas as agruras disso, mas graças a Deus se curou, já está nesse período há mais de 20 anos curada, né? Mas ficou com uma sequela, ficou com um bracinho um pouco mais forte do que o outro. Então, hoje é o dia da fisioterapia que não pode deixar de fazer, né, doutor Hernani? Que é sempre recomendado. Né? É uma sequela, chama-se linfedema braquial. Isso, exatamente. Então, linfedema braquial, quando a mulher opera a mama e tira mexe os na nu- axila, É. mexe o linfonodo da axila, algumas pessoas ficam com Não são linfedema. todas, Não são todas. Mas aí a fisioterapia minimiza, Minimiza, né, minimiza. os sintomas. Agora é uma coisa que tem que se E é uma lidar com a coisa que vida ela tem que inteira. fazer sempre, né? Sempre. Mas de qualquer forma, o importante é que ela já passou o período de risco, e quando a Isso. mulher opera a mama, ela passa os 10 primeiros anos, ou seja, quando ela completa 10 anos do primeiro tratamento oncológico, essa pessoa é considerada curada. Bacana. Então ela está curada, tem quase 20. já está 20, ela já está curada 2 vezes. 2 vezes, é verdade. Bacana. E é uma pessoa incrível, porque é um exemplo de vida, porque eu me lembro que ela fez todo o processo de quimioterapia, radioterapia também, e só de radioterapia foram 30 e tantas sessões de quimioterapia, acho que foram menos, que era de 15 em 15 dias, aquele processo ainda venoso, né? E ela tirava, incrível, porque ela, na primeira sessão depois da quimioterapia, ela estava comendo uma pizza comigo e com a irmã dela. É aí que vai a educação. Vocês se lembram, né? Quando ela foi iniciar o tratamento, Aham. eu mostrei para ela. Então, através do ensinamento do que você sabe, ao passar para o paciente, eu falei isso para ela: olha, você tem um câncer, câncer não é uma doença incurável, o seu tipo de câncer, e você fazendo o tratamento, você tem mais de 80% de possibilidade de se curar, não é? Basta fazer o tratamento correto, basta seguir todas as orientações médicas da equipe de saúde, você vai se curar. Então é isso que o povo brasileiro precisa saber, que infelizmente devido à falta de uma educação, de informação, né, básica de saúde para a população, as pessoas pensam que o câncer é igual para todo mundo, e não é. E na verdade o câncer não é uma doença só, são mais de 300 doenças diferentes.
e que ela pode ser curável. Então é isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Fulano, você tem um câncer, você tem chance de curar, vai tratar e vai se curar. Porque muita gente pensa que eu vou ter câncer e vou morrer. Não é nada disso. Psicológico tem O que ser bem tratado. Fernando Sérgio falou que eu tenho vários casos de câncer curado, eu tenho mesmo. Tá? Então eu tenho 1.300 casos fotografados antes e depois, Impressionante. mostrando que as pessoas se É um curaram. cidadão, uma das Agora, fotos, se me permite, um cara com um tumor no rosto desse tamanho e depois ele com o rosto refeito, né? normal é porque nós temos que fazer o tratamento. Quando a gente pega um doente, a gente tem que mostrar para ele que não existe doença, existe doente. O doente é o quê? Corpo, alma, espírito e perispírito. Câncer de cérebro proveniente de quê? O câncer não tem um agente causal, não tem um agente causal. O pulmão nós sabemos que é causado pelo fumo, a mama nós sabemos que pode ser causado por hormônio, mas o cérebro não tem etiologia, não tem uma etiologia, então o câncer é um deles que não tem uma forma de prevenir, está entendendo? A não ser que você fosse de 3 em 3 meses fazer uma tomografia computadorizada, mas é um desperdício. Quando vê, já está na hora, né? Então não tem. O câncer é o seguinte, a pessoa tem os primeiros sintomas neurológicos, entendeu? Dor de cabeça, dificuldade para enxergar, tonturas, a pessoa começar a ter distúrbio de memória, de conscientização, aí tem que procurar um médico para fazer o tratamento inicial. Conforme eu estava dizendo, você para tratar um paciente com câncer, tem que fazer o tratamento do corpo e da alma. Então, no corpo você tem os procedimentos convencionais, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, os anticorpos monoclonais. E o tratamento da alma é através da prece, da oração, da palavra amiga, do conforto, da solidariedade. Que na hora que você pega um paciente com câncer, você se torna amigo dele, você põe a mão no ombro dele, olha, você vai se curar, porque você vai ter o meu apoio, vai ter o apoio da família, vai ter o apoio da oração, da prece. E no momento que você recebe esse apoio, o teu organismo começa a produzir anticorpos, e esse anticorpo vai começar a destruir as células neoplásicas, ajudando o tratamento convencional que a pessoa já está fazendo. Então hoje a ciência já prova, hoje você pega um paciente determinado a se curar, ele tem tanta vontade de querer se curar, que você tem fotografia de macrófago e fagócitos engolindo aquela célula cancerosa. Eu já te mostrei Deve passar para a aura. Entendeu? Com certeza. Então, ele por faz isso um trabalho nesse sentido. que o trabalho extraordinário. Somente tem que ser feito. Você sabe que, só por curiosidade, eu vou ter que terminar porque eu estou com medo da bateria cair. Tá. Mas só por curiosidade, eu recebi na sexta-feira, aqui, não sei se você teve oportunidade de ver, um monge budista, mas que crê na reencarnação, que crê na espiritualidade e que, inclusive, o líder dessa facção budista, desse segmento budista, que é a Happy Science, né? O monge é uma figura até parecida com o Dr. Hernani ou mesmo com o nosso querido Reinaldo Veloso. Ou seja, se veste da mesma maneira, não tem o cabelo cortado, mas é um cara tão importante que até ele deve voltar aqui na sexta-feira que vem, que ele foi durante 10 ou 12 anos o diretor principal da Rede Globo Televisão no Japão. Então no Japão ele teve um câncer do intestino. Então ele, depois de passar por várias denominações religiosas, ele se apegou a essa vertente do budismo, que é a Happy Science, que ele falou: Fernando, na verdade, a Happy Science é uma tendência espírita, porque ela acredita em reencarnação. O principal monge me deixou um livro lindo, que eu ainda não comecei a ler. O principal divulgador, o mestre, é um monge de 63 anos, que já editou, foi o responsável por 2026 livros, em apenas 63 anos de idade. E segundo ele, esse monge seria a reencarnação do Buda, né? Então, uma coisa fantástica, realmente. Então, essas coisas mostram, ainda ontem eu li um artigo, o que o Dr. Hernani diz, que a religiosidade, admitida isso pela Organização Mundial de Medicina, né? A religiosidade, a crença, a fé de que vai se curar, não depende só de ser espírita, católico, evangélico, batista, budista, o que for.
é, na realidade, uma outra força, e eu queria só que em poucas palavras, doutor Hernani, porque eu estou com medo da bateria cair, se o amigo confirma ou não esse tipo de colocação. Isso, prefeito, só para você ter uma ideia, em 1851, doutor Adolfo Bezerra de Menezes já pregava isso, que você tem que tratar o doente como um todo, corpo, alma, espírito e perispírito. A medicina atual começou de uns 30 anos para cá, e agora nos últimos 5 anos isso aí está chegando a essa conclusão. Tanto que hoje a maioria dos hospitais tem um setor de tratamento espiritual dos seus pacientes. Eu vou mandar para vocês, no celular de vocês, não só este programa, como também vou mandar esse programa que foi feito pelo Monte, que eu achei interessantíssimo. Eu assisti sexta-feira passada. Não foi interessante? Foi muito interessante. Pois é, muito obrigado, Reinaldo. Agradecemos demais. Olha, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Toninho Bondade, um abraço para você também. Olha, fiquem com Deus, sejam felizes. Namastê.